Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na nossa cidade de Bauru, cidade quente, ainda bem que hoje está fresquinho. Estamos aqui gravando mais esse podcast para vocês. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, sou escritora e apresentadora desse podcast. Hoje eu tenho uma convidada aqui super especial, para falar um pouquinho da vida dela para vocês, o trabalho dela. Mas primeiro quero contar um pouquinho sobre mim. Às vezes você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, não sabe o que eu tenho feito, né, além de apresentar esse podcast. Bom, eu sou escritora, como eu falei, sou pedagoga e eu escrevi alguns livros infantis. Mas o meu primeiro livro foi para os adultos, foi uma história da minha vida que se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto como Deus trabalhou na minha vida. Aqui eu falo que ele foi o meu psicólogo, meu psiquiatra, e eu aprendi lições de vida diretamente do divã de Deus. Então aqui tem muitas lições de vida, muitas experiências de fé, muito ensinamento também, porque eu passei 15 anos estudando sobre depressão, lendo tudo sobre depressão, conversando com médicos, com pacientes, com todo tipo de gente que tinha depressão, para poder entender a depressão. Então aqui eu falo muita coisa sobre depressão que você precisa ler, tá bom? Aí eu comecei a escrever alguns livros para crianças. Eu já fui professora e, além de ser professora, também, por ser mãe, tenho 3 filhos, a gente vai aprendendo muitas coisas com os nossos filhos, né? Os nossos filhos nos ensinam muitas lições de vida. E esse livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola, eu escrevi para minha filha. Ela estava tendo uma rebeldia, assim, que não queria ir para a escola, não gostava da escola, achava a escola chata. Eu acho que todas as crianças passam por isso, eu acho que nós também fizemos isso. Mas aqui eu conto uma lição de vida também, que a minha filha aprendeu com uma criança que não podia ir para a escola. Era uma criança que estava com câncer e ela não podia ir para a escola. Graças a Deus ela foi curada, mas essa criança deu uma grande lição para minha filha de como é importante ter vida, ter saúde para poder ir para a escola. Então é um livro muito lindo, de muito aprendizado, que eu tenho certeza que seus filhos vão ler e vão mudar o conceito deles de ir para a escola. Escrevi também esse livro aqui, a Lagarta que Sofria Bullying na Escola, também para ajudar crianças que estão passando por bullying, né? O bullying não deveria existir, mas existe e nós temos que combater o bullying. Nós, como pais, principalmente, não devemos aceitar isso. Professores, educadores, os psicólogos, pedagogos, diretores, nós temos que combater o bullying. Então, esse livro aqui é um livro para combater o bullying, mas também para mostrar para as crianças o quanto elas são importantes e o quanto elas são especiais. Escrevi o ano passado 2 livros infantis, esse daqui, A Minha Gatinha Marie, e esse aqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Essa aqui, Minha Gatinha Marie, é a história também da minha filha, que encontrou uma gatinha, e essa gatinha nós encontramos durante a pandemia, numa lata de lixo, e essa gatinha veio morar na nossa casa, nós cuidamos dela, até hoje está com a gente. Então, é uma história muito linda, de coragem, né, da gatinha, porque ela lutou muito para viver, mas também uma história de amizade, de amor. Eu falo que foi um bichinho peludo que veio nas nossas vidas e mudou tudo. Então, você precisa ler essa história que é muito linda. E esse aqui, o Pedro, o Menino do Coração Nordestino, eu conto a história de um rapaz aqui de Bauru, que eu falo que é um menino, mas ele já está com 18 anos, e ele tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade, uma cordeuteca que tem mais de 3.000 cordéis. A cordeuteca é uma biblioteca de cordéis. E o Pedro, ele é apaixonado pelos cordéis, pelo Nordeste, pelo povo nordestino, pelo povo brasileiro. Ele não tem descendência nenhuma com o povo nordestino, mas ele ama o Nordeste. E ele tem uma história muito linda aqui para contar, né? Eu conheci o Pedro através de uma visitação da escola da minha filha lá na cordeuteca, e eu escrevi essa história do Pedro. Então, esse livro aqui é um sonho meu que ele chegue nas escolas, porque é um livro que exalta o povo brasileiro, o povo nordestino. É um livro muito, muito, muito lindo. E o meu último livro, por enquanto, né, que esse ano eu pretendo lançar mais alguns, mas esse daqui, Mulheres que Transformam, é uma coletânea. Uma coletânea com 30 histórias, de 30 mulheres, inclusive uma das histórias é a minha história, mas são 30 histórias de mulheres
que venceram através da sua fé, da sua coragem, resiliência, da sua força. Muitas aqui passaram traumas, passaram lutos, passaram abusos. Então, são histórias edificantes, histórias lindas que você precisa ler, tá bom? Bom, mas agora chega de papo, chega de falar, né, sobre mim. Você já conheceu um pouquinho do meu trabalho. Se quiser saber mais, vou deixar aí na descrição desse vídeo todos os livros. Se quiser falar comigo, só entrar no meu WhatsApp, lá através do meu Instagram, tá bom? Mas a gente tem uma convidada hoje muito especial, porque ela é uma mulher forte também, uma mulher resiliente e de muita fé. É o mais importante. Ela se chama Pamela, ela tem 37 anos, ela é casada já há 20 anos, olha que bênção, mãe de 2 filhos, da Maria Fernanda, de 14 anos, e do Samuel, de 6 anos. Temos aí um Samuel em comum, né? Meu filho também se chama Samuel. A história da Pamela é marcada por desafios, por superações e um profundo processo de autoconhecimento e também de cura emocional. Desde pequena, a Pamela enfrentou um peso da rejeição e buscou, no amor da sua mãe, da sua avó e dos seus tios, uma força para seguir em frente. Mas ela foi criada em um ambiente de muito carinho, mas ela tinha dúvidas, né, sobre a sua origem paterna. Não sei se ela vai falar sobre isso hoje, mas ela aprendeu cedo a ressignificar, né, essas dores e se apegar à fé para encontrar o seu verdadeiro valor. O sonho da Pamela sempre foi de ser mãe, mas também ela desejava estudar e construir uma carreira. No entanto, né, a vida a levou para caminhos desafiadores, até que há 2 anos atrás, ela decidiu dar um passo muito importante, iniciou a faculdade de psicologia e ela se apaixonou por essa área. Hoje, a Pamela se dedica a ajudar outras pessoas a encontrarem a sua identidade, a vencerem a rejeição e também se sentirem verdadeiramente amadas. A história da Pamela nos inspira e nos ensina sobre resiliência, sobre autoestima e o poder da transformação em Deus. Então agora nós vamos conhecer mais sobre a trajetória, sobre a história dela e como que ela conseguiu superar tantos desafios. Então, Pamela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Elas por Elas. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite mesmo. E muito grata, né, ao Senhor por poder dividir a minha história e mostrar, né, o quanto Deus ele cuida. É verdade. O quanto ele é o nosso Pai. É verdade. Graças a Deus por isso. E agradeço Amém. por você ter aceitado nosso convite. Obrigada. E por Deus ter preparado, né, essa oportunidade de nós nos conhecermos e você poder contar a sua história. Amém. Tá bom? Deus é que prepara tudo, não é verdade? Sim. Coisas que a gente nem imagina. Nem imagina. É. Verdade. Então, a sua história é cheia de desafios, de superações. Em que momento que você percebeu que você precisava, então, ressignificar a rejeição e buscar a sua verdadeira identidade? Foi dos momentos nas crises do meu casamento. Como eu casei muito cedo, né? Com 19 anos, mas desde os 16 com meu esposo. Uhum. Comecei a namorar com ele com 16 para 17. E eu morava com a minha avó, então eu era muito apegada. Então, me casei muito cedo. Eu decidi, eu escolhi. Aí eu me questionei sempre, né? Falei, Senhor, por que eu escolhi casar tão cedo? Às vezes eu penso que é porque como eu criei um laço ali com a minha avó como se diz a palavra, de apego emocional, eu precisava de outro apego emocional. Entendi. Porque eu sabia desapegar um pouco dela, desapegar dela para me apegar e conseguir concluir outras coisas na minha vida. Eu lembro que no começo, né, eu sempre falava para ele, olha, eu vou fazer faculdade, meu sonho é estudar e ter uma profissão. Uhum. E só que a gente decidiu casar, eu sempre sonhei ser mãe, eu falo que o meu primeiro sonho sempre foi a maternidade primeiro. Eu também. Construir a minha família, eu precisava ali daquilo, parecia que era uma missão, né? Só que o sonho de estudar e fazer faculdade nunca saiu. Porque do meu coração. Né? Só que depois ficou mais difícil. E eu não sabia que ia ficar tão difícil. Mas mesmo assim, sabe? Deus, ele não tirou isso não saiu isso do meu coração. Ele foi só fortalecendo. Você só esperou o tempo passar, Só né? o tempo passar. E ter a oportunidade certa. Né? Sim. Porque quando as crianças são pequenas, não tem como, né? Não Muita tem. gente é muito consegue difícil. estudar, mas
Eu já tive, né, também nessa fase da vida e é difícil estudar, cuidar dos filhos. Às vezes a gente não tem o financeiro para fazer isso, né? Sim, e eu vi que algumas coisas as pessoas me falavam, olha, você parece que começa as coisas e não termina. E não era isso. Eu sentia que não era isso. Porque eu falava, poxa vida, eu tenho um casamento de tantos anos, eu não sou uma pessoa que eu começo e termino. Claro, com certeza. E aí eu comecei a olhar para mim, sabe? O que estava faltando. E como a minha avó sempre me levou para a igreja desde pequenininha, né? Ela me apresentou um pai. Que bom, que bom. E então eu me apeguei nisso, eu me apeguei na fé. Só que não era o suficiente, né? E aí precisava demais, eu precisava entender que Deus já tinha colocado tudo que eu precisava dentro de mim. E eu precisava olhar para mim e ressignificar algumas coisas. E principalmente ressignificar aquilo que eu sou, a minha identidade, sabe? Eu não conseguia me ver. Muitas crises, muitas coisas, eu jogava tudo a culpa no outro. Nas crises, por exemplo, no casamento, era sempre, meu marido. E hoje eu vejo que eu sou tão abençoada porque ele é um pai e um marido muito bom, sabe? Bom. Então, Deus supriu todas as coisas. Ele foi trabalhando em você, né, nesse tempo. Isso. É porque você era imatura, né? Muito imatura, tinha só 19 anos, né? Então, sim. Eu sei porque eu também tive as minhas crises, porque eu casei com 18 anos. Então, eu te entendo. Também. Mas graças a Deus que Deus vai trabalhando na vida da gente e vai nos ressignificando, né? Sim. E por mais que a gente passe por momentos, né? Não que Deus, nós estamos no mundo, né? E Jesus falou, olha, você vai ter aflição. Então, eu não vou poder te poupar disso. Você vai nascer, que nem eu até coloquei ali, que quando a minha mãe estava grávida, ela me conta que quando ela se viu sozinha, né? Com 19 anos, ela engravidou, ela se viu sozinha. Aí, ela até tentou ali, né? Um aborto, porque ela se viu sozinha. Mas sempre tem um escape, né? Tinha um escape. E eu até queria contar um pouquinho sobre desse escape que eu aprendi, que Deus ele sempre nos dá um escape. O Samuel, ele nasceu com uma doença rara que se chama hiperplasia adrenal congênita. E quando ele nasceu, 10 anos antes dele nascer, o diagnóstico dessa doença não existia no teste do pezinho, né? E não existia. Então, os bebês, eles não chegavam a 1 mês de vida. Nossa. Aí, quando ele nasceu, já tinha o diagnóstico no teste do pezinho e já tinha o tratamento. Olha só. E o Samuel foi um sonho. Não que a Maria não foi. Sim. Mas sempre que a gente tem uma menina, a gente quer ter um menino depois, né? Sempre verdade. assim. E quando eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu queria tanto um menino. E eu sei que Deus, ele é pai, ele realiza o desejo do nosso coração. E eu engravidei dele, vi que era um menino, e ele nasceu com essa doença rara, só que já tinha o tratamento. Então, eu acredito assim, que antes de eu nascer, Deus já tinha um sonho para a minha vida. Antes de eu ser formada ali no ventre, mesmo que existia ali a rejeição, né, desde o ventre, tudo, a raiz, mas eu sabia, eu conheci esse Deus que já me planejou antes de tudo. Amém, que lindo, isso mesmo. E como que foi para você, então, crescer sem a presença paterna, né? E lidar com essa ausência ao longo da vida? Até hoje você não sabe quem é seu pai, não o conhece. Como que foi? Conta pra gente. Sim, eu conheço. Na verdade, foi mais difícil na infância e na adolescência. Até depois eu me fortalecer e entender, né? Porque cada um tem uma história. Mas a rejeição... Quando eu era criança, a minha mãe, ela engravidou, né? Minha mãe engravidou de mim com 19, meu pai era muito novo, ele tinha 17 anos e não quiseram, né? Aí minha mãe, por causa das brigas, a família era muito próxima, ela deixou de lado e falou, não, então a gente vai criar ela sozinha e deixa pra lá. Só que eu penso assim, que a minha mãe, às vezes, eu falo pra ela, mãe, por quê, né? Porque era um direito meu, né? Não era um direito só dela, era um direito meu também, de saber do meu pai, de crescer com ele. Principalmente na infância. Sim, mas eu falei, amém, né? Já passou. Aí minha mãe me criou, na adolescência eu perguntava, na infância uma tia que me contou quem era o meu pai. Ela contou pra Ela você. me contou, uma tia, e aí eu cresci sabendo quem era, só que eu não podia falar. Então, ali, foram muitas coisas, muitos traumas, né? Muitos traumas. Eu brincava até com os meus irmãos paternos, eu não podia falar que eles eram os meus irmãos. Porque aí ele se casou e teve uma família. Sim, ele teve uma família depois de mim. Certo, minha mãe, então... Mas eu cresci não entendendo o porquê, né? Por que não quiseram resolver, essa situação.
E depois, eu estava com 25 anos, trabalhando no UPA, eu me formei na área de segurança de vigilante, trabalhei 7 anos. O meu pai, ele me viu lá, que ele foi levar o meu irmão, ele me viu. E quis fazer o exame de DNA, aceitei, né? E ele viu que realmente eu era filha dele. Aí a gente tentou uma aproximação, mas não deu certo, porque é muito diferente, né? Passou muito tempo. Passou muito tempo. Aí eu senti também algumas invasões, porque ele queria ser ele não queria ser meu pai, ele queria ser meu marido. Como se mandar queria em você. Me cuidar de mim como se fosse mãe e esposa, cobrar, e eu precisava de um pai, sabe? Eu já tinha um marido. Verdade. Por mais as crises que eu tive ali no meu casamento, muitas, eu já tinha um marido, sabe? Eu só queria um pai, um conselho, mas não tinha mais o que fazer. Aí passou. Mas aí você aceitou bem, então, isso? Agora... Aceitei, aí a gente ficou até um tempo, né, tentando se relacionar, mas aí as coisas foram se colocando. Deus, ele cura tudo, né? Deus. Ele vai curando, e tem o tempo ainda que a gente tem que esperar, mas ele cuida tem tudo. Um tempo de cura. Mas ele cura. Né? E você falou que você sempre quis ser mãe, né? Antes de você estudar, construir uma carreira, mas o que essa decisão representou para você, então, depois que os seus filhos cresceram, tomar uma carreira, né? Fazer uma carreira. Então, faz pouco tempo que você decidiu, que 2 anos você falou, né? Então, seus filhos já cresceram, e aí você decidiu fazer psicologia. Mas primeiro fala por que você decidiu, né, ter uma carreira, e depois conta pra gente por que você decidiu psicologia. O sonho sempre foi, né, a graduação. Eu lembro que eu falava para as minhas amigas na escola, no ensino médio, olha, eu vou fazer faculdade. Sempre foi. Aí, como eu escolhi casar primeiro, e falei, vou deixar o tempo passar, porque assim, e meu sonho era ser mãe, só que eu pensava assim, olha, se eu engravidar fazendo faculdade, é difícil, eu vou ter que parar a faculdade, mesmo que muita gente faz isso, eu falava, eu não vou dar conta. E eu queria mais de um filho. Aí eu esperei um pouco, aí depois de 9 anos fiquei grávida do Samuel. Aí o Samuel agora, né, tava já com 4 para 5, eu falei, pronto, agora não quero mais filhos, então agora eu vou meu sonho. Vou correr atrás da minha carreira. Vou correr atrás da minha carreira. E o meu sonho é trabalhar com pessoas, é ouvir pessoas, é ouvir, assim, me colocar, né, assim, olhar para as pessoas, ouvir, porque eu acho que as pessoas precisam ser ouvidas. É verdade. Sem julgamento, né, ali cada um com a sua história. É uma profissão linda, psicologia. Com certeza. Aí por isso que você escolheu psicologia. Sim. Psicologia era uma das áreas também que eu tinha vontade de fazer. Aí eu acabei fazendo pedagogia. Na pedagogia a gente estuda psicologia também. São 3 anos de psicologia dentro da pedagogia, porque para ser professora tem que ter um pouco de psicologia, né? Sim. Mas eu acabei indo para a área de pedagogia por causa da escrita. Porque eu sempre gostei de escrever. Eu falei, eu vou poder escrever histórias para as crianças. Sim, né? Eu lembro que uma psicóloga, uma época eu estava tendo crise de ansiedade, né, síndrome do pânico. Que a minha avó ela teve Alzheimer. Então, quando eu senti que eu estava perdendo ela, aquele apego emocional, eu comecei a ficar com algumas crises, tudo. Fui fazer terapia e a psicóloga olhou para mim e falou para mim assim, porque muitas coisas eu falava para ela que eu tinha medo de começar, porque eu falava, eu não vou conseguir terminar, sabe? Porque eu me taxava de, olha, você começa e não termina, você começa e não termina. Só que eu falava, não, eu comecei a me resignificar, olhar para mim e falar, não, eu não sou essa pessoa. E ela olhou para mim e falou assim, Pamela, quando surgir alguma situação, alguma coisa na sua vida que você tenha que abrir mão de você, não faça mais isso. É verdade. Então, aquelas palavras que ela me falava, assim, fez também eu falar, nossa, psicologia. Então, ela também foi uma inspiração para você, né? Foi. Querer seguir essa área. Ela me ajudou, né, também. Então, de seguir essa área, me ajudou a olhar para mim, sabe? Olhar de verdade, resignificar as coisas de dentro. Sim, sim. E você falou pra gente, agora há pouco, que você passou por crises, né, no seu casamento. E foram essas crises que te fizeram também procurar ajuda, né, de terapia e tal. E você chegou a se separar do seu esposo por um tempo? Como que foi? Conta pra gente como que foi esse processo aí. Sim, foi bem difícil, porque são 2 pessoas diferentes. E 2 pessoas que não têm aquele apoio, assim, né, emocional. No meu caso, eu não tive, né? Então, a decisão era eu, por mim mesma. E como são criações diferentes,
algumas coisas que ele fazia me magoava muito. Só que eu não sabia colocar, eu não sabia pôr, olha, isso que você faz me magoa, e nem ele. Ele era uma pessoa muito fechada. E aí um dia eu decidi, eu falei, olha, eu não quero mais ser tratada dessa forma, não aceito mais. Aí a gente conversou, ficou um tempo separado, uns 4 meses. Aí foi um tempo também de ressignificar muitas coisas por causa das crianças, né? E da gente, uma história de 20 anos, sabe? Não podia jogar no lixo, né? Não, aí a gente ficou esse tempo e a gente conversou e voltou. Que bom. Hoje, eu posso falar que ele é outra pessoa. Que bom, graças a Deus. Eu também. Né? Porque a gente também tem erros e precisa mudar, mas eu já posso dizer. Os dois tiveram um choque e viram que precisavam mudar, né? E colocar ali algumas coisas que a gente realmente, como mulher, não pode aceitar. É verdade. Né? Porque assim, eu não tive uma figura paterna, não tive ali uma figura de pai. Os meus filhos, eles têm hoje, que ele é um ótimo pai. Só que eu precisava de me sentir protegida ali dentro também do casamento, como esposa. Sim. Sabe, eu não precisava só de um pai para os meus filhos, mas eu precisava de um marido. Sim. De que me ajudasse também. E eu ele, sabe, na parte emocional. Entendi. Mas graças a Deus deu tudo certo, vocês voltaram. Deu tudo certo. Que bom. Graças a Deus, sim. E a sua vozinha, a avó Maria, ela tá viva ainda? Não, vai fazer esse ano 3 anos. Puxa vida, aí foi por causa do Alzheimer que ela se foi. Por causa do Alzheimer. Puxa vida, mas ela teve um papel fundamental na sua vida, né? Sim. Eu queria que você falasse para nós qual foi o maior ensinamento, assim, que ela te deixou. Foi fé. Fé. Eu falo que a minha avó era uma mulher de fé. Então, eu via ela só orando. A minha avó, ela criou 8 filhos. Nossa, que beleza. Ela nunca trabalhou fora. Então, a vida dela era para nós, para os filhos e para os netos e da família. Então, eu cresci ali vendo aquele laço de amor, sabe? Aquela garra que ela tinha. E minha avó, quando ela teve Alzheimer, eu falo assim, eu acredito muito no cuidado de Deus com todos os detalhes da nossa vida. Verdade. Até mesmo emocional, em todos os detalhes. Cada respiração, ele cuida da gente. Verdade. Quando a minha avó ela teve Alzheimer, eu não entendi o porquê. E eu lembro que um dia eu falei para Deus, eu fiquei brava com Deus. Falei, Senhor, a minha avó era uma mulher de fé e o Senhor permitiu dela ficar com essa doença, triste, porque minha avó não me reconhecia mais. Nossa. E nessa época que ela ficou doente, assim, o meu tio, ele teve câncer. Uau. E ele ficou pouquinho tempo. Um dos filhos dela. Um dos filhos. E ela era, assim, muito apegada com os filhos. Eu lembro, assim, antes de dormir, eu dormia com ela na cama, pensa, adolescente. E era muito apegada. E ela orava por todos os filhos antes de dormir. Que linda. Então, ela era, assim, mãezona, vivia para os filhos. E quando meu tio ficou doente, ela já não lembrava mais de ninguém, de nada. Sofreu. Ela não soube. Ela não sofreu. E um dia, quando meu tio faleceu, um pouco antes dela... ele faleceu antes. Antes dela. Nossa. A minha irmã me ligou e falou, Pã, o tio, né, faleceu. E foi muito triste, porque ninguém esperava, né? A minha avó nunca soube, nunca sentiu que era perder um filho e um neto. Deve ser uma dor terrível. Nossa, muito. E eu acredito... Aí o Espírito Santo falou na hora no meu coração, você não sabe quantas vezes ela orou pedindo para não sentir essa dor. Olha só, de perder um filho. Deus poupou ela. Então, Deus poupou. Então, eu não entendi. Eu estava brava com Deus, porque Deus permitiu ela ficar assim. Tá vendo? Depois eu entendi. Falei, Senhor, obrigada pelo teu cuidado. É verdade. Né, com aqueles que eu amo. É verdade. Porque, na verdade, quem tem Alzheimer, ele não sofre. Quem sofre são as pessoas que estão ao redor, porque é muito triste. Só que a pessoa mesmo, ela não sabe o que está acontecendo, né? Sim. Mas a alma dela está lá guardadinha. Tá. Guardadinha Amém. por Deus, não é verdade? Sim. E falando da sua fé ainda, você disse que a sua fé foi essencial também para a sua cura emocional. Como foi a sua relação, como que essa relação, né, com Deus te ajudou a superar as dores do passado? Ressignificar. E é dia após dia. Porque assim, é uma cura, mas que às vezes ela quer voltar. Sabe? E se a gente não estiver ali firme, constante na palavra, todos os dias, sabe? Olhando para Jesus, olhando para Ele, a gente volta, a gente não consegue. É dia após dia. Na verdade, a cura, ela já foi por completo, você já foi curada. Amém. Mas o inimigo das nossas almas, ele quer sempre trazer de novo à memória
para nos ver de novo caídos, né? Para nos ver sofrendo de novo. Mas a gente já foi curado. Amém. Né? Então, nós temos que lembrar disso. A gente tem que trazer a memória, como a Bíblia fala. Nós temos que trazer as memórias, os feitos do Senhor nas nossas vidas, as coisas que Ele fez, os testemunhos e falar, não, eu já fui curada, não aceito essa sugestão aí do inimigo que eu não fui curada, né? Então, nós temos que fazer isso, porque nós temos tendência de olhar para trás, né? A gente tem que olhar para uma cicatriz assim e ver que tem uma cicatriz, só isso, mas não lembrar da dor, não tem que esquecer da dor. Não acreditar nas mentiras. Eu gosto muito do testemunho daquele pastor lá do livro Café com Fé. Sim, Café com Deus. O testemunho dele é incrível sobre paternidade. Sim. Eu, por exemplo, no meu caso, eu não tive um pai presente, eu tive um pai ausente, a rejeição de um pai. Sim. Mas também é sofrido quando tem um pai ali como o dele, também, né? Como que foi terrível. Também, né? Aquela rejeição ali existe. Verdade. E é isso. E não escutar as mentiras, né? As mentiras que ele conta. Olha, você é rejeitada. Olha, onde você não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Olha de onde você saiu. Olha, ninguém te quis. Sim. E foi muitas coisas, muitas mentiras. Olha, você não vai conseguir, por exemplo, a família. Você não vai conseguir ter família. Olha, como que foi a sua. Sabe, Pan, essas mentiras são contadas para todos. Não vou te dizer que não é porque você não teve um pai presente. Às vezes, até as pessoas que tiveram um ótimo pai, que tiveram um pai presente, o inimigo também conta outras mentiras. Então, todos nós passamos por isso. E a importância, de não ouvir essas mentiras. De olhar para a gente, olhar para dentro e olhar para aquilo que Deus fala sobre a gente. Exatamente. É o que Ele fala sobre nós, né? Não o que nós pensamos sobre nós. É isso mesmo. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, né? E eu tenho certeza que você se preocupa em ensinar isso para os seus filhos, sobre autoestima, sobre identidade. E você faz isso no seu dia a dia? Sim, muito. Até uma vez eu fui com a Maria Fernanda em uma cafeteria, porque eu amo café. Eu também gosto. Aí eu fui com ela uma vez e eu lembro que era um lugar bem bonito, bem chique, assim, de Bauru. E ela entrou, ficou um pouquinho incomodada e ela é linda. Eu falei, filha, o que foi? Ela, ai, mãe, aqui é muito chique. Eu falei, não, olha, estão olhando, tá todo mundo olhando. Eu falei, estão olhando porque você é linda. Eu falei, olha para você. Então eu falei assim para ela, filha, você pode entrar onde você quiser, tomar seu café, almoçar, e só depende de você, sabe? Não olhar para as pessoas, ou para o que a gente às vezes até pensa da gente, mas para você. Né, o que você pensa de você. Verdade. Então, aí eu senti ali uma raiz ali querendo nascer, sabe? De inferioridade, de, ai, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu não mereço isso. Principalmente na adolescência, né? Que eles são assim mesmo. E eu sempre falo isso para ela, né? O Samuel já é mais um pouquinho para frente, mas ela é mais tímida. Então, eu sempre olho para ela e falo, olha, filha, olha para você, você é linda, você pode sim. Isso mesmo. Temos que fazer os filhos terem essa autoestima, né? É muito importante. E hoje você tem ajudado outras mulheres? Você já está começando a trabalhar nessa área de psicologia? O que você tem feito? Eu faço alguns conteúdos, né, para as redes sociais, estou fazendo ali. Eu quero trabalhar com psicanálise. Legal. Então, eu quero ir para essa área de psicanálise. Tipo, fazer terapia também. Isso, eu quero ser terapeuta, né, psicanalista, e ouvir as pessoas, né? Eu quero muito... nessa parte de olhar para você, sabe? Ressignificar as suas crenças, aquilo que tentaram colocar dentro de você. Hoje eu faço psicanálise, eu estou fazendo uma faculdade de psicanálise, né? São 4 anos também. Eu tranquei a psicologia para ir para a psicanálise, porque eu quero, como psicóloga, eu sei que eu não vou ter muita liberdade de falar de fé nas redes sociais. E eu não quero, porque eu sei que o meu propósito é falar de fé. Então, eu quero usar, né, a psicanálise, a terapia, ressignificar, e poder ter a liberdade de falar da minha fé. Com certeza. Não que eu vou no consultório, na clínica, usar ali oração, nada. Mas ter essa liberdade de alguém se identificar comigo, falar, olha, é a mesma fé, de procurar uma ajuda com alguém que tem ali a mesma fé. Sim, porque Deus é tudo para você. Se você tirar Deus da sua vida, não sobra nada, né? E então... o primeiro ano da faculdade, assim, de psicologia foi bem confuso para mim.
Porque eu queria postar as coisas de psicologia e eu queria falar de Deus, falar da minha fé. Sim. E eu não podia. Nossa. E eu tentei fazer um Instagram diferente, uma rede social diferente, mas não estava dando certo. Tava uma confusão. Sim. Aí eu, precisei trancar a faculdade, aconselhar algumas coisas. Foi quando eu ressignifiquei e eu falei, Senhor, não podia ter uma graduação de psicanálise? E tem. Olha que bom. Aí eu falei, pronto, eu fui, agora eu tô fazendo. Tá fazendo. Sim. Que bom, vai dar certo, se Deus quiser. Amém. Continue nesse propósito. Sim. De ajudar, que Deus vai abençoar. E eu queria fazer uma última pergunta agora, antes da gente entrar num bate-volta. Eu queria que você deixasse uma palavra, então, para as mulheres que estão nos assistindo. Eu queria que você olhasse diretamente nessa câmera aqui, que você deixasse uma palavra para todas as mulheres que vão nos assistir, que estão passando por isso. Às vezes se sentindo rejeitadas, ou porque não tiveram uma figura paterna, ou estão se sentindo rejeitadas por causa do esposo que é rude com elas, fazem elas se sentir para baixo, né? Então, deixa uma palavra de incentivo, de ânimo, para que elas não ouçam essas mentiras que nós estamos falando, né? E a nossa figura paterna maior tem que ser de Deus, o que Ele fala sobre nós, né? Sim. Então, eu queria que você deixasse essa palavra para a gente estar encerrando, né, esse podcast aqui em chave de ouro. Amém. E acredita em você. Não deixa ninguém te colocar em lugares que você sabe que você não merece. Acredita no seu potencial, naquilo que Deus colocou no seu coração. Acredita na sua história, acredita que Ele te formou, que Ele te projetou desde o ventre da sua mãe, que você tem um propósito lindo para cumprir e não deixa ninguém atrapalhar esse propósito. Não deixa muito menos a sua inferioridade, a raiz de rejeição, a raiz de frustração, o medo, a dúvida, atrapalhar tudo aquilo que Deus plantou dentro do seu coração, a fé, a paternidade dele. Você é filho, você é filha. Amém, amém. Que lindo isso aí. Amém. Graças a Deus. Então, vamos fazer agora um bate-volta. Você fala a primeira palavra que te vier na mente, tá bom? Primeira palavra que vier na cabeça. Ai, meu Deus. Um lugar especial. A casa da minha avó. Uma lembrança marcante. Uma lembrança marcante, a primeira coisa? Pode ser aí da casa da sua avó mesmo. Pode ser? Pode. Não, meu Deus. Tô tentando. Dá um branco, né? Dá um branco na hora. Por isso que tem que ser a primeira palavra que vem na cabeça. Uma lembrança marcante da sua vida, ou dos seus filhos, do seu casamento. Pensa em uma lembrança marcante para você. Minha viagem com minha filha para Camboriú. Isso daí é gostoso, hein? Um sonho ainda para realizar. A graduação. Concluí-la, né? Sim. Uma música preferida? Aquela que fala que Deus é o meu pai. Porque isso mexe com você, né? Um aprendizado que a vida te deu? Ressignificar tudo. Fé para você é o quê? É o meu respirar. Amém. Um livro que te inspira? É aquele Encontrei um Pai. Do Pastor Júnior. E um conselho, então, agora, para quem está lutando contra a rejeição? Olha para o Senhor, olha para Deus. Não desiste da paternidade dele. Verdade. Essa é a maior paternidade, né, que Sim. existe. E nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Verdade. Pamela, muito obrigada, né, por você ter compartilhado a sua história conosco, porque é muito lindo ver as pessoas compartilhando as histórias, porque às vezes tem gente que não quer compartilhar, né, que tem vergonha, tem uma timidez de repente, ou então fala assim, eu não vou falar sobre isso, porque eu acredito que tem partes da vida da gente, principalmente algumas partes que doem, que é difícil de compartilhar. Mas quando a gente compartilha, você sabe que a gente é curado também, né? A gente é curado e também ajudamos outras pessoas a serem curadas. É importante compartilhar, que nem esse livro meu que eu escrevi sobre depressão, quando eu comecei a escrevê-lo,
eu falei, Deus, mas o que eu vou falar nesse livro? Aí Deus falou, conta o que eu tenho feito na sua vida. Como você tem conseguido viver durante a depressão, né? Porque eu não parei de viver durante a depressão. Sim. Como você tem conseguido viver, a força que eu tenho te dado para vencer todos os dias. E como foi que você foi curada? Então, você tem que contar isso. E aí eu levei muito tempo para conseguir publicar esse livro. Porque eu tinha vergonha de falar, as pessoas vão ler minha história, vão saber tudo que eu passei. Sim. Mas o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu era fraca, porque eu tive depressão, entendeu? Mas eu falei, não, eu não sou fraca, eu sou forte porque eu consegui chegar até aqui. Graças a Deus, pela força que Ele me deu. Então, é muito importante que a gente compartilhe, né, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas rejeições, porque assim nós podemos ajudar o próximo. Amém. Esse é o intuito do nosso podcast aqui. Então, eu agradeço por você ter sido essa inspiração hoje para a gente, ter trazido essa história. Tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar, né, com a sua história. Então, que Deus continue te abençoando grandemente, amém, você, sua família, guiando os seus passos, que você conclua essa graduação, amém, e que você seja uma bênção para muitas pessoas, para muitas mulheres. Amém. Muito obrigada pelo convite. É tudo isso que você disse mesmo, a vergonha da própria história, sim, né? Sim. As mentiras que o diabo conta. É, mas a gente precisa olhar para aquilo que Deus tem feito. É verdade, é verdade. Amém. E Ele vai fazer muito mais. Amém. Muito obrigada. Então, um abraço para você, manda um abraço para sua família, pode tá bom? Deixar. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Amém. Gente, esse foi mais um podcast, nosso podcast Elas por Elas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse podcast, olha, por favor, compartilha. Se você se identificou com essa história, se você foi tocada por essa história, deixa aí nos comentários pra gente. É legal a gente ler também nos comentários, né, que vocês gostaram da história, mas compartilha aí com as pessoas, com algumas mulheres que você sabe que talvez está precisando ouvir essa história de superação, de fé, como a da Pamela, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, tenha sempre fé, coragem, não desista dos seus sonhos, siga em frente, ressignifique sua vida. Se você não tem esse pai na sua vida, como a Pamela falou, né, um pai terreno, saiba que o nosso Pai do céu, Ele é um pai que está sempre presente em nossas vidas e que Ele nunca falha. O amor dele nunca falhou, não falha e nunca falhará. E Ele ama você, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica com Deus. Mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. E até mais. Tchau, tchau!